Primeira caneta emagrecedora nacional. Agora vai dar merda mesmo, tá? E eu me sinto no compromisso profissional de fazer esse vídeo como um vídeo de um serviço público e deixar aqui várias alertas que você tem que considerar se está pensando em adotar essa estratégia inadequada para a tua saúde e teu resultado. Então vamos lá. Primeiro, eu já tinha feito alguns esclarecimentos, tá aqui no meu canal, sobre as canetas importadas, ok? Eu quero separar essas duas características e você vai entender bem ao final, tá? Primeiro, lembre-se que as canetas importadas, elas foram criadas indevidamente também, na minha opinião, para tratar a diabetes tipo 2. Por que eu falo que indevidamente? Porque a diabetes tipo 2, assim como o sobrepeso, a obesidade e a hipertensão, as suas principais causas são comportamentais, ok? Comportamentos estes que se conhecem como hábitos, que vêm, presta atenção, eles vêm da tua mentalidade, o teu condicionamento ou programação, o conjunto de informação que principalmente através das experiências de outros, você aprendeu, você modelou e você vem praticando ao longo de tua vida. Estou falando sobre escolhas alimentares e o estilo de vida. Okay? Se é ativo, não é ativo, se vira à noite, não vira à noite, se cuida do sono, não cuida do sono, se hidrata bem, toma álcool, fuma, ok? São, digamos, estilo de vida, ok? Essas coisas. Então, o que acontece? Quando você muda a mentalidade do indivíduo, você acaba mudando os comportamentos que repetidamente se convertem em hábito e você acaba mudando o resultado. E isso se faz através da aplicação sistemática dos 6 pilares do bem-estar que eu vou lembrar no final. Então, essa aqui, primeira aclaratória. Foram criadas para tratar a diabetes tipo 2, na minha opinião, com bastante informação, inadequadamente também, simplesmente facilitando a vida das pessoas que ignoram este tipo de informação e que são imediatistas, característica do ser humano. Tá? E que, obviamente, como um dos efeitos colaterais, é que a pessoa acaba perdendo peso, ok? E aí aproveito e falo sobre o segundo ponto. Elas são promovidas como canetas emagrecedoras. Não existe caneta emagrecedora, porque você realmente não emagrece quando usa esse tipo de estratégia. O que acontece é que você perde peso, ok? É algo lamentável, porque você perde massa muscular, você lentifica 40% do teu peso em massa muscular. E se considera efeito colateral negativo, certo? 40% do teu peso em massa muscular. E com isso, você deixa o metabolismo mais lento. Quando você para de utilizar essa caneta, que algum dia você vai precisar parar, seja a importada ou seja a nacional, você tem que parar, senão você vai morrer. É importante que você saiba isso. Você tem um risco de um percentual altíssimo, tá? De você ganhar todo o peso de volta em menos de um ano, ok? Assim como acontece com quem faz bariátrica, com quem toma outro remédio, com quem faz outro tipo de cirurgia, que não muda o que você tem na cabeça e não muda teus comportamentos, tá certo? O que acontece então? Você tem então como consequência risco de imunidade baixa, ficar doente por qualquer coisa, energia e disposição baixa, você tem risco de pensamentos suicidas, você tem risco de ter rigidez intestinal, não consegue comer mais, não consegue absorver nutrientes e você vai morrer, já aconteceram casos. Você vai fragilizar seus ossos, ok? Porque perca de massa muscular se conhece como sarcopenia. Talvez você nunca ouviu falar sobre esse termo, mas isso acontece naturalmente a partir dos 30 anos. É um processo normal. Nós, seres humanos, homens e mulheres, perdemos de 10 a 12% da massa muscular por década. Agora, se você não está comendo, você vai perder mais massa muscular. Outra coisa que acontece, esse tipo de estratégias, eu não vou falar aqui hormônio LGP1, não vou te enganar com esse monte de coisa, porque isso não significa nada. O importante é que você saiba que o princípio ativo desses medicamentos enganam teu sistema para fazer acreditar que você comeu. Cara, isso é tão óbvio. 4 dedos de frente, você tem que dizer, presta atenção, se está enganando o meu sistema, eu não estou realmente nutrindo minha célula. E aqui eu aproveito de fazer outro esclarecimento que talvez você ignora. Existe uma diferença entre comer, você foi ensinado a comer, a se alimentar, a fazer o ato mecânico de encher o bucho, ok? Ou beber. Mas existe
o processo certo, que é nutrição. É quando você sabe que você está garantindo que suas células recebam tudo que seu corpo precisa. Então você acaba comendo demais, o que te leva a ter sobrepeso e obesidade, porque você não consome alimentos com uma boa densidade nutricional, é dizer, com as características nutricionais, macronutrientes e micronutrientes, fibras e tal, que teu corpo precisa. Então tua célula, ela está constantemente faminta e você acaba comendo demais, ou simplesmente você não tem bons horários para comer e você fica muito tempo entre comida e comida, você já está subnutrido. Importante que você saiba que todo sobrepeso e todo obeso é uma pessoa subnutrida, por isso que está obeso e com sobrepeso. Você acaba comendo demais na próxima refeição, calorias vazias. Então prestou atenção como tudo é uma questão daqui primeiro e depois de teu comportamento, depois resultado. Então o que acontece aqui? Continuamos com os efeitos colaterais. Aí você acaba tendo riscos de queda de cabelo, você pele cinzenta, cabeça já tem o síndrome de cabeça de Ozempic, pé de Ozempic, ok? Você tem constipação, inchaço, você tem risco de ter o intestino preso, porque às vezes se ressecam. Nossa, tanta coisa. Você perde o prazer da vida, você pode se internar. Eu tenho por aí um vídeo de uma moça que falou que precisou parar e foi internada porque teve uma anemia grave. E agora em Inglaterra, ok? Em Reino Unido, perdão, e nos Estados Unidos, se está estudando seriamente um efeito colateral muito, muito, muito grave, que é pancreatite. Para que esse vídeo não fique tão longo, eu te recomendo que você vá lá no Google e você pesquise o que é pancreatite. Isso é muito grave, ao igual que pensamento suicida, depressão, ansiedade. Caramba, é porque você não se está alimentando. Claro, você vai perder peso, mas você vai perder vida, você vai perder saúde, vai perder qualidade de vida no processo. Eu vejo vídeos, ok, na internet, não importa qual seja a plataforma, e sempre tem aquela pessoa tentando justificar, aquele chamado profissional e tal, que tenta justificar o uso. Galera, presta atenção uma coisa. A indústria alimentar nunca vai, a indústria farmacêutica nunca vai querer te curar de algo. A indústria farmacêutica não vai querer realmente te tirar do sobrepeso e obesidade ou te curar de qualquer doença, porque seria um cliente perdido. Deu para entender, pessoal? Isso é importante. Agora, essas canetas importadas, elas têm um custo consideravelmente alto, então um número X da população, pequeno, tem acesso a esse tipo de ferramentas e tem um grupo bastante que está se ferrando por isso. Agora pensa o que acontece agora, por isso que eu falei que vai dar merda de vez. A nacional custa menos, ok? Então um número maior de pessoas vai ter acesso. E esse número maior de pessoas que pode pagar esse valor menor, não estou diminuindo ninguém, não estou cometendo nenhum tipo de crime aqui, ok? De preconceito nem nada, mas geralmente pessoas que têm menos recursos são pessoas que têm piores hábitos, são mais ignorantes sobre o tema alimentação, sobre o tema estilo de vida, e por isso eu falei que o negócio vai dar merda de vez, ok? Porque vamos ter muitas mais pessoas doentes e isso vai ser mal individual e vai fazer muito mal à saúde pública, porque o que vamos ter de pessoas doentes, ausentismo laboral por efeitos colaterais do uso dessa caneta é gigantesca. E a indústria farmacêutica e a indústria médica está feliz com isso, porque eles enriquecem com tua ignorância, e eu não queria utilizar essa palavra, e com tua estupidez, ok? Porque só pode ser uma pessoa estúpida pensar que algo que engana teu sistema e engana teu corpo para achar que você comeu e você para de se alimentar, só pode ser uma pessoa estúpida. Desculpa, não tem lógica. Não que o médico fulano falou, que o nutricionista falou. Essas pessoas ganham dinheiro acima de tua ignorância. E eu tenho que ser muito claro com isso aqui.
desnutrição ou subnutrição vai piorar e vamos ter muitas pessoas doentes. Por quê? Essa é a primeira caneta, já está sendo difundida ou divulgada como caneta emagrecedora. Já te esclareci que não existe essa tal de caneta emagrecedora, porque você não emagrece, você perde peso, saúde, qualidade de vida também no processo, tá? Essa é a primeira. Então vai vir mais desses produtos, vai abaratear ainda mais o custo, lamentavelmente. Dizem que elas só vão ser vendidas com receita médica, é decir, indicação médica. Sabemos que no Brasil, assim como na maioria dos países latinos, as pessoas dão um jeitinho de ganhar dinheiro acima do problema alheio. E vai ter muita gente passando esse medicamento sem essa receita médica ou essa indicação médica. E a pessoa vai dar um jeitinho para comprar, tá? Então, a outra coisa pior que vai acontecer, os efeitos colaterais vão piorar, porque acredita, as falsificações vão aumentar ainda mais e obviamente vamos ter muitas mais pessoas sofrendo piores efeitos colaterais. Agora, vamos imaginar que ainda que eu falei tudo isso agora e você decidiu, eu vou fazer agora. Entenda, vai piorar a tua alimentação. E aqui eu quero te dar um conselho. Entenda. Todos nós precisamos utilizar complementos nutricionais, beleza? Todos, porque a alimentação tradicional apresenta o que nós chamamos de desequilíbrio nutricional. Excesso, você está tentando eliminar os excessos, calorias vazias, carboidratos, gordura, açúcar, sal e tal, o que você não considera que tem uma baixa alimentação. Os alimentos estão chegando à nossa mesa carente de nutrientes, tanto de origem vegetal como de origem animal. Quando você faz essa estratégia, seja dieta, seja regime, seja bariátrica, seja caneta, qualquer remédio, você piora, ok? A falta de nutrientes. E é por isso que se você está utilizando essa caneta, eu te recomendo que você comece a complementar a sua alimentação. Mas faça-o com a melhor nutrição disponível. E eu quero te lembrar que a Herbalife é a melhor opção que você tem para complementar a sua alimentação. Eu quero deixar muito claro, você já poderia fazer isso sem necessidade de optar por esse tipo de estratégia que são as canetas, porque de qualquer jeito você tem que fazer isso. E você, se você optasse por essa opção, por nosso programa de estilo de vida, que além da excelente nutrição, nossos complementos nutricionais, você receberia acompanhamento, ok? De um treinador de bem-estar capacitado para te acompanhar e te educar no processo, que esse é o grande objetivo aqui. Além disso, eu te apresentaria uma comunidade ativa e saudável, com a qual mudaria todo o jogo, porque nós somos influenciados por nosso ambiente. Isso vai te ajudar a mudar essas crenças, essa programação que você tem relacionada à alimentação e estilo de vida. Você naturalmente se torna um indivíduo ativo e saudável que passa a viver a sua melhor vida de maneira digna, de maneira sustentável, e você ganha anos de vida. Você não perde anos de vida. E para finalizar, vocês têm a possibilidade de você influenciar outras pessoas corretamente, ok? Não importa se é comigo, não importa se é com outro distribuidor independente, não importa. Mas tome em consideração isso. Eu ficaria muito mais feliz se você faz isso antes de optar por essa estratégia que é moda. Isso vai passar, é moda. Mas o que vai ficar de pessoas doentes, como qualquer outra moda, nós dizemos assim, ó, foque em perder peso e você vai perder saúde. Foque em um estilo de vida ativo e saudável, você ganha vida e, além disso, ganha um resultado adequado. Tenha em consideração isso e entre em contato conosco. Beijo no coração. Tchau, tchau.